Garantido pela Constituição, um direito vem sendo historicamente negado às comunidades indígenas no Brasil: a demarcação de terras. Aliado a problemas antigos, se somam agora novos empecilhos. Pedidos de reanálise de processos demarcatórios em distintos órgãos federais e mudança na composição dos grupos de trabalho responsáveis pela análise técnica das etnias e de seus territórios. O Ministério Público articula ações coordenadas para exigir que o governo brasileiro cumpra a lei e estuda novas estratégias para levar os casos à justiça. A situação também preocupa, e aqui, as lideranças indígenas e quem trabalha exatamente em entidades ligadas aos indígenas. Eu converso agora sobre o assunto com o Gilderlan Rodrigues, que é do Conselho Indigenista Missionário aqui do Maranhão. Gilderlan, bom dia. Bom dia, Alberto. Gilderlan, a gente observa aí do Ministério Público Federal um movimento no sentido da garantia do cumprimento desse que é um direito, né? Passado esse ano de 2019, é possível já ter um levantamento claro em relação à demarcação de terras e perceber que existem alguns outros elementos aí aliados a essa histórica lentidão? Então, já é possível percebermos, né, essa paralisação no processo da demarcação das terras indígenas durante já o ano de 2019, porque nenhuma dessas terras avançou, né? Algumas se conseguiu algumas vitórias por meio de decisões judiciais para que possa continuar. No Maranhão, houve no ano passado alguma... No Maranhão não houve, né? Não houve avanço. A gente tem hoje praticamente em torno de 7 terras indígenas em processo de demarcação, né? E que elas não estão conseguindo avançar, né? Tanto é que a terra do território do povo Vacroa-Gamela, lá em Viana, né? O próprio GT de identificação e delimitação está parado, por conta que a FUNAI não libera o recurso para eles poderem descer para o território para continuar o levantamento, né? Assim como também a terra indígena dos povos Memória do Muré Canela, dos Cricati, né, que esperam aí para poder serem desintrusadas e, enfim, o povo ter seu território registrado e homologado. Então, esses são processos que estão paralisados por conta dessas, inclusive, de ações coordenadas mesmo do governo, né, com alguns instrumentos que eles têm utilizado para fazer a paralisação. Por exemplo, a FUNAI baixou uma portaria interna que proíbe os seus servidores de irem para áreas que não estejam homologadas, não sejam demarcadas, regularizadas. Então, como que a FUNAI vai conseguir fazer um trabalho na área da demarcação das terras indígenas se os servidores não podem ir para a área? Um dos primeiros passos, inclusive, é próprio esse levantamento da área, informações que vão ter que ser levantadas na região. Exatamente. Isso faz parte do protocolo, não? Exatamente. Né? Então, se eles não podem ir, como que vai fazer o levantamento do território, como é que vai acompanhar os indígenas nesse processo, né? Um outro instrumento é a própria paralisação pelo marco temporal, né? Ou seja, o que isso significa? É que os índios só têm direito ao seu território se tivessem nesse território no dia 5 de abril de 1988. Se não tivesse no dia 5 de abril de 1988, aquela terra não é considerada como terra indígena. Então, isso também está sendo usado como um instrumento, né, para que a paralisação dos povos indígenas. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, esse ano, vai ter que julgar um caso que chama do Choclen, lá de Santa Catarina, que é um caso que vai ter a repercussão geral, né? Então, vai se decidir sobre o processo da quantidade de demarcação das terras indígenas, né, por conta exatamente dessa paralisação, né? Outros casos estão sendo a troca, né, da FUNAI por coordenadores de grupos de trabalho, né, os antropólogos. A FUNAI no Brasil, a gente já tem notícia de 2 casos que já aconteceu a troca, né, e aí isso é claro, né, o governo vai colocar pessoas de confiança dele, e a gente entende, quando se fala isso, que as pessoas de confiança vão proceder no sentido de reduzir essas terras indígenas que já estão identificadas, já estão delimitadas, né, e que esperam aí a FUNAI publicar o seu relatório de identificação para poder dar continuidade ao processo de demarcação. Lógico, o que acontece? O governo está cumprindo as promessas de campanha que ele dizia que nesse governo não seria demarcado mais nenhum milímetro de terra indígena, né? E nesse sentido estamos caminhando para isso. Agora, por quê? Porque estamos avançando por conta das ações judiciais, né?
praticamente as terras indígenas a gente está conseguindo avançar por conta disso. E aí o Ministério Público, a DPU, né, tem tido um papel importante nesse sentido, que tem entrado com essas ações judiciais para forçar o governo brasileiro a cumprir aquilo que já está na Constituição Federal, né? É um direito garantido dos indígenas a terem sua terra tradicional. Há um levantamento feito e foi apresentado no ano passado em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, né, em relação a conflitos, por exemplo, por conta dessa situação. Esses conflitos, de fato, têm aumentado? Os dados comprovam isso? Tem aumentado, né? Os dados estão comprovando. A gente vai, agora no ano que vem, a gente, né, aliás, esse ano, nós vamos lançar o relatório de violência do CIMI. Nós já constatamos que há um aumento significativo dos conflitos, né, e das invasões das terras indígenas, e a gente tem recebido nesse último mês também muitas notícias de que há um movimento articulado para que as terras indígenas possam ser ocupadas. Por quê? Né, por não indígenas, né? Ou seja, é para a tese do fato consumado, né? Uma vez elas invadidas, como já aqui no Maranhão nós já tivemos, né, notícias, se dá o processo de reduzir aquelas terras indígenas para poder contemplar esses não indígenas que estão ali dentro. Então, um processo que está avançando bastante sobre as terras indígenas, fora o processo de pedidos de mineração, pedidos para o arrendamento das terras indígenas, né? Para que essas terras indígenas sejam liberadas para essa exploração. Ô Gil, o CIMI também, o Conselho Indígena Missionário, se manifestou sobre a questão ligada aos povos indígenas isolados e de recente contato no Brasil. O que está acontecendo? Qual é a situação clara hoje em relação a essa política? Então, a coordenação de identificação, né, a CGIRC, que a gente costuma dizer, ela, desde a sua origem, ela poderia ser, era uma coordenação que só um funcionário do órgão, né, um servidor, poderia assumir essa coordenação. Algo que foi mudado pelo presidente da FUNAI, o Marcelo, agora, que abriu para qualquer pessoa ser indicado, e foi indicado um pastor evangélico, né, para essa coordenação. Então, nós nos manifestamos, assim como o movimento indígena e outras organizações, em relação a isso, porque a gente teme que a política, né, de proteção aos povos indígenas isolados, ela possa mudar, né, para que, ou seja, hoje a gente defende que esses povos continuem vivendo em seu território, né, que o contato é o último dos critérios a serem adotados, né? Então, nós tememos que um evangélico assumindo esse processo possa mudar essa política para o contato inicial, né? E que é um prejuízo muito grande que a gente tem visto aí com os povos, né, que são contatados, que acabam tendo muitas pessoas do seu grupo, desse povo, acabando falecendo, né, por conta de não estarem preparados ainda, e também nem o governo preparado para o contato em relação principalmente à questão da saúde, da alimentação, né, que não é a mudança dessa que acontece. Obrigado, Gilderlan Rodrigues, do CIMI, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. A gente agradece e estamos à disposição para continuar a discussão.